Existe algo muito comum no nosso dia a dia que podemos ver por toda parte e em todo lugar: a maquiagem. Porém, muitas vezes não vemos o impacto que ela causa no mundo, afinal, é só um rímel, só uma base, só uma sombra. Porém, de pouco em pouco, esses pequenos itens causam um grande impacto. Afinal, uma grande parte dos poluentes oceânicos são o microplástico e o glitter, que são muito utilizados na indústria da beleza. Mas essa é só a ponta do iceberg. Para nos organizar mais, vamos dividir os malefícios da maquiagem em 2 tópicos. Eu sou totalmente contra testes em animais, porque os animais não podem sofrer por uma decisão dos seres humanos. Então, eu acho que é inviável, em pleno século XXI, marcas que ainda testam em animais. Existe um selo que chama Cruelty Free, né? Então, que as empresas podem adotar. Então, acho que agrega muito, inclusive, ao valor dessas marcas, elas demonstrarem que elas podem fazer bons cosméticos, então a ciência permite isso, elas fazerem bons cosméticos sem testes em animais, sem causar dor e sofrimento a animais. Eu acho que testar cosméticos em animais, testar qualquer coisa em animais em geral, dependendo do que for, pode prejudicar muito a espécie, pode prejudicar muito o animal, pode fazer ele sofrer. E eu sempre gosto de pensar que a gente não gostaria que testassem coisas que se estão testando é porque não é seguro ainda, né? Então a gente não gostaria que testassem na gente, por exemplo. Então eu acho que não é legal testar coisas em animais. Eu acho que não é uma coisa que é necessária, mas hoje em dia, por causa das possibilidades que a gente tem de fazer testes com outras coisas nos certos animais. Eu acho que cosmético não é uma coisa que impacta na nossa sobrevivência, como medicações, por exemplo. Então, eu acho que é totalmente desnecessário, pensando que a gente tem tecnologia para desenvolver esses cosméticos sem precisar maltratar os animais. Testes em animais estão sendo comentados cada vez mais. Mas você já parou para pensar por que fazemos testes em animais? Bem, a maioria das empresas fazem isso para verificar se o produto geraria algum tipo de reação alérgica em pessoas. O problema é que esses animais geralmente são tratados com extrema crueldade. E o grande problema é que esses testes não precisam acontecer do jeito que eles acontecem. Afinal, existem testes que não precisam de animais. Atualmente, com a tecnologia que a gente já tem, a gente não precisaria mais testar em animais. Acho que a gente já estudou bastante, investiu bastante coisa. Então, eu acredito que além disso tudo, se a gente considerar a diferença que a gente tem para animais, nem os que são testados, eles têm uma alta eficácia, né? Porque a gente tem uma diferença clara, biologicamente falando. Então, correto seria, hoje em dia, a gente ter novas tecnologias que não façam ser necessários esses testes em animais. Sim, totalmente. Como eu falei, eu sempre vejo essas marcas que têm esse selo de não testes em animais. Inclusive, quando eu vou comprar detergente, quando eu vou comprar produtos de limpeza também, eu compro de marcas que eu sei que não testam em animais. Que eu acho que é um compromisso ético que todo cidadão tem que ter. Eu geralmente não olho. Agora que a gente está aprendendo mais sobre isso, agora que a gente está vendo mais sobre isso, eu vou começar a dar uma olhada nos selos, tentar ver se eles são verdadeiros, se eles estão dizendo mesmo o que é útil pra gente saber e essas coisas. Hoje em dia, sim. Há um tempo, não. Mas hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, eu penso antes de comprar. E eu tenho priorizado marcas que têm o selinho do Cruelty Free. Para encerrar, colocaremos uma lista de empresas que testam os seus produtos em animais. Pesquisas apontam que o número de brasileiros que se importam cada vez mais com os valores sociais sustentáveis das empresas que eles escolhem consumir vem aumentando, o que gera um movimento de sustentabilização das empresas. Mas o que é maquiagem sustentável? Quando pensamos maquiagem sustentável, várias coisas vêm à nossa mente. Mas o que realmente significa esse termo? Maquiagem sustentável não se limita ao produto em si, e sim aos valores das empresas que fabricam os produtos como um todo. Generalizando, os valores principais de maquiagem sustentável são produzir produtos veganos, orgânicos, que não são testados em animais, e com embalagens recicláveis e biodegradáveis.
Como vimos, maquiagem sem conscientização pode gerar grandes problemas. Então, aqui vão algumas ideias de marcas sustentáveis para que cada vez possamos fazer escolhas melhores.